Dia e 21, estamos de volta. Nós estamos recebendo aqui o professor Lourival Vilela, do Embrapa Cerrado. A nossa conversa é sobre pastagens. Lourival, a gente tinha ali nos anos 70, nos anos 80, não era só a pecuária que era assim, mas era aquela questão extrativista. Ocupava uma área, tirava dela o que ela tinha a oferecer, ela não estava boa mais, mudava de área. Então aquelas pastagens eram cada vez mais extensivas e hoje a gente está vendo a diminuição dessas áreas. Isso aí está deixando o produtor, o pecuarista, também, a exemplo do que ocorre na agricultura, na cana, aquele produtor mais mais profissional, tecnológico. Isso é uma verdade. A gente tem observado, infelizmente não é na grande parte que seria o desejável, né, que tivesse que a maioria dos produtores, sobretudo os pecuaristas, estivesse trabalhando dessa forma, mas hoje a gente observa em várias regiões muitos exemplos excelentes mostrando que uma gestão, não só uma gestão financeira, mas uma gestão da sua propriedade, uma gestão forrageira da sua propriedade, isso tem resultados assim em benefícios não só do ponto de vista, vamos falar, ambiental, social, também como do ponto de vista econômico. Então agora, isso a gente observa. A gente destacar que essa gestão não implica necessariamente recursos financeiros, né? Mas a primeira implicância é o comportamento, né? Aquela atitude primeira atitude e muitas mudanças que pode ser ocorrer dentro de uma propriedade, ela pode ser uma mudança nos processos, tá? Quando eu estou trabalhando dentro de uma propriedade, que eu começo a buscar um ajuste de oferta de forragem para aquele rebanho que eu tenho, eu já estou trabalhando com um processo. Eu ainda não estou entrando com insumos, não estou trabalhando com suplementação. Então, quando eu começo a mudar esses processos, fazendo um ajuste, e aí o sistema rotativo é uma ferramenta que ajuda também. Hoje nós vamos ter um exemplo nesse evento que é um sistema que chama de rotatino, que é contínuo, misturado com pastejo rotacionado, mas o foco é na oferta de forragem. Você trabalha ajustando a oferta para aquela carga animal que você tem ao longo do tempo. Isso até de pastagem de baixa produtividade, nós temos alguns exemplos, tanto no sul como aqui no Cerrado, que a gente começou a sair num pasto que estava dito degradado, eu comecei a trabalhar com ajuste de oferta, eu melhorei a produtividade dessa pastagem apenas fazendo isso. Então, evidentemente que isso tem um limite. A partir desse limite, aí eu começo a trabalhar com a entrada de insumo, adubação de pastagem, adubar pasto e não trabalhar de uma forma eficiente em termos de manejo dessa pastagem. Eu sempre brinco com o pessoal, não gaste seu dinheiro, porque você não vai ter o resultado necessário. Então eu tenho que trabalhar olhando essa parte de oferta, aí o pastejo rotativo é uma grande ferramenta, sobretudo quando eu estou intensificando em taxa de lotação, eu consigo, no período da chuva, no período da seca, eu não tenho o crescimento dessas forragens, tá? Para que eu tenha essa rotação dessa forma. Mas, de qualquer forma, uma rotação, até uma rotação mais simples, de certa forma, também vem favorecer em algumas regiões esse sistema. Não dá para dizer, mas o básico, processo. Melhorar a colheita da forragem produzida, diminuir desperdício, perda de forragem, tá? Isso eu já tenho ganhos. A partir que eu estiver com o meu sistema já estruturado, organizado, aí eu posso estar pensando melhor em adubação de pasto. Eu tenho adubações estratégicas para prolongar a vida desse pasto na estação da seca. Eu posso estar trabalhando entrando com suplementações baseadas numa forragem acumulada, que aí eu tenho fonte de energia, aí eu preciso talvez de uma fonte de N não proteico, que no caso trabalhando com ureia, hoje o mercado está rico em misturas proteica energética, quer dizer, aí eu vou subindo na minha escada de produtividade, mas primeiro de tudo eu tenho que fazer a base, eu tenho que construir essa base.
E essa base não é só correção de solo, não é só, eu tenho que ajustar manejo, eu tenho que trabalhar dentro disso. E para eu manter essa base, de quanto em quanto tempo é o indicado, ou não tem uma regra fixa, para eu fazer uma adubação, para eu fazer uma semente ali, para eu fazer uma semeadura? Se eu tivesse essa regra já definida bem básica, hoje talvez eu não estaria aqui falando. Tinha encerrado o expediente? Eu estava fazendo, eu estaria aí fazendo consultoria por esse Brasil afora, dentro disso aí que eu estava com a... Mas acontece o seguinte, nós temos solos com comportamentos diferentes, com solos com fertilidade natural diferente. Se você pegar esses solos nossos, como, vou falar um termo técnico aqui, mas os latossolos de modo geral, que são solos que predominam, sobretudo no Brasil, não é só o bioma cerrado, você vai para o Rio Grande do Sul, você tem latossolos, só num clima diferente, eu tenho comportamento diferente desse solo em termos de tempo de estar fazendo uma adubação de reposição, a frequência dessa adubação. Evidentemente, se eu tiver num sistema bastante intensivo, com taxas de lotações aí acima de 5, 7 UAs acima, aí eu tenho que fazer uma adubação anual, basicamente. E essa adubação anual não é de todos os nutrientes. Frequentemente a gente trabalha mais forte com adubação nitrogenada, que ela é uma adubação, infelizmente a mais cara delas, em termos de... Tá? É a mais cara, mas é que a gente sempre brinca, fazer uma metáfora aqui. Por exemplo, o fósforo, ele é como a bateria de um carro, ele é para dar partida. Então, uma vez eu resolvi o problema de fósforo, é mais fácil eu estar mantendo isso. E outra coisa, as forrageiras são plantas muito eficientes em reciclar parte desse nutriente. Então, aquele material que morre, que é aquela forragem que é perdida, entre aspas, ela começa a decompor e ela começa a liberar nutrientes. E os primeiros nutrientes que são liberados é potássio e nitrogênio dentro do sistema. Então, a gente sabendo trabalhar com a natureza, claro que isso não é uma coisa que a gente faz de uma hora para outra, é um aprendizado. E cada área que eu vou trabalhar é um aprendizado diferente que eu tenho. Eu tenho que ver coisas um pouco diferentes. Então, é possível sim. Bom, nosso tempo se esgotou naturalmente, que com o conhecimento que o Lorival tem, nós ainda tínhamos conversa aqui para muito tempo. Mas ele vai aparecer aqui outras vezes, nós vamos trazê-lo novamente. Lorival, eu quero agradecer de coração sua participação conosco, muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade para... Bom, eu sou jataiense, um jataiense que nos orgulha. E é sempre bom retornar, ver os amigos, tá? As lembranças, hoje eu passei em frente ao grupo que eu estudei, quer dizer, fazia muitos anos, quer dizer, eu tenho gratas lembranças de professores, sabe? Naquela época nós tínhamos grandes professores e senti orgulho dos professores que a gente tinha em Jataí. Pois é, eu quero até deixar um abraço para a minha primeira professora, Olinda, que mora em Vilhena, em Rondônia. Então, amanhã nós estaremos de volta com mais notícias, mais informações para você. Uma boa tarde.